Quero hoje ministrar uma palavra, está lá no livro de Mateus, no capítulo 5, no versículo 3. Mateus capítulo 5, versículo 3, diz o seguinte: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Amém? Tome seu lugar, aplauda o Senhor por essa palavra no nome de Jesus. Glória a Deus. Hoje eu senti no espírito de trazer uma palavra sobre humildade para a igreja. Falar um pouquinho sobre a diferença entre orgulho e humildade. Por quê, pastor? Porque o orgulho é um sentimento que entra em nossas vidas sorrateiramente e nos transforma em pessoas fechadas e faz com que venhamos nos afastar dos outros, achando que isso é bom para nós. Pensei que você ia me entregar alguma coisa. Amém. Então, queridos, Deus me tocou para que eu pudesse ensinar isso para a igreja hoje. Porque se nós queremos uma igreja unida, uma igreja que vive em comunhão, nós temos que aprender a ser humildes. Porque se nós não somos humildes, a gente não consegue andar em comunhão com ninguém. Com ninguém. Entenda o que eu estou te falando. Com ninguém. E existem muitas pessoas hoje que estão andando sozinhas, reclamando do mundo inteiro, mas não é porque o mundo inteiro está contra ela, é porque ela está contra o mundo inteiro e não percebeu ainda. E o segredo disso está na humildade. Por isso que Jesus deixou bem claro: bem-aventurados humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Porque o humilde percebe e consegue mudar a sua estrutura, consegue mudar a sua maneira de agir e transformar aquilo que era ruim em algo bom. E eu vou te falar as características de cada um. O humilde, ele tem como característica a simplicidade. Aquela pessoa que é humilde é uma pessoa simples. Ela busca sempre a simplicidade em tudo que faz. Assim como o Espírito Santo é simples, nós, se somos humildes, também somos simples. E vivemos essa simplicidade no Senhor o tempo todo. O tempo todo. O humilde, ele é modesto, ou seja, ele não fica se exaltando e nem dizendo o que tem ou o que pode ter ou o que sabe fazer. A sua modéstia acaba apresentando na frente dele aquilo que ele faz ou aquilo que sabe. Ele não precisa dizer para ninguém, ele é seguro de si mesmo. O humilde é uma pessoa que demonstra inferioridade ou demonstra fraqueza diante de algo ou de alguém. O humilde sempre declara o próximo melhor do que ele. Sempre. Ainda que as pessoas digam: não, você é bom, ela sempre diz: não, fulano de tal é melhor do que eu. Porque ele é humilde. O humilde, ele acata, ele expressa submissão em relação aos seus superiores. O humilde nunca levanta a voz para aquele que é superior a ele. O humilde nunca entra com rebeldia com seus superiores. Seja, eu não estou falando só de igreja, eu estou falando de casa, filhos que se levantam contra pais. Eu estou falando de casa, de mulheres que se levantam contra marido e de marido que agridem mulheres com palavras. Eu estou falando de pessoas que se submetem às autoridades que são colocadas dentro do ambiente em que ele está. O humilde se submete. Ele sempre que vai reclamar de algo com o superior, ele diz com todo respeito: eu discordo, com todo respeito. Eu queria colocar a minha opinião, mas ele nunca falta com respeito, porque ele é humilde. O humilde, queridos, é aquele que tem sobriedade, aquele que dá um passo de cada vez e nunca dá um passo além daquilo que pode alcançar.
Humilde é aquele que sabe aonde está e sabe aonde pode chegar. E é claro que existem muitas pessoas que tomam decisões exageradas porque querem aparecer. O humilde não quer aparecer. Ele só quer fazer aquilo que gosta, aquilo que ama e agradar ao Senhor. E é completamente contrário do orgulhoso, porque orgulho é antônimo de humilde. O orgulhoso, diferentemente, tem atitude arrogante e faz com que a pessoa se sinta melhor ou mais importante que os outros. E carrega essa importância consigo todo o tempo, demonstrando o quanto é capaz de fazer ou deixar de fazer. O arrogante, o orgulhoso, ele tem um amor próprio exagerado. Está sempre colocando os seus interesses na frente dos outros, achando que aquilo que ele faz é mais importante do que qualquer coisa que as outras pessoas possam fazer. Por isso, eles sempre causam confusão, porque os seus sentimentos são mais importantes do que qualquer pessoa que ele conheça. Sempre se põe na frente de todos, até mesmo de familiares. O orgulhoso, ele nunca aceita conselhos. O orgulhoso, ele nunca aceita quando alguém lhe chama a atenção, porque ele sempre acha que está certo. Querido, cuidado com o orgulho. Cuidado com o orgulho, não permita que ele entre no seu coração. E deixa eu te falar, nenhum de nós nascemos orgulhosos. Nenhum de nós. Mas pastor, quando é que nos tornamos orgulhosos? Muitas das vezes quando nós achamos que o orgulho é um mecanismo de defesa. Quando achamos que nos tornar orgulhosos nos defende daqueles que nos magoam. Mas na verdade nos afastam daqueles que nos amam. Essa é a realidade. Que isso? Ah, é telefone? Diz que eu não posso atender. Amém? Avisa aí, não posso atender. O pastor está pregando, ele não pode atender agora. Amém? Em nome de Jesus. Então, queridos, entenda que o orgulho, ele não te defende, ele te magoa mais. Te magoa mais. Existem pessoas que por um dia terem sido magoadas, elas agora dizem para si mesmas: eu nunca mais vou contar com ninguém. É agora que eu vou viver a minha vida. E quem se meter na minha vida, ai, 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 ai. Aí ninguém mesmo vai se meter. Nem mesmo aquelas pessoas que lhe querem bem. Nem mesmo aquelas pessoas que querem te ajudar. Antes de falarem alguma coisa contigo, vão pensar duas vezes. E talvez nunca lhe falem aquilo que você precisa ouvir. Por quê, pastor? Porque você resolveu criar uma barreira. Uma barreira que impede que as pessoas se aproximem de você e se manifestem o amor que sentem pela sua vida. Existem muitas pessoas que hoje estão sozinhas, que andam sozinhas, se afastaram de familiares, se afastaram de amigos, se afastaram de irmãos da igreja, porque um dia resolveram se defender com essa arma chamada orgulho. Mas deixa eu te falar, querido, o orgulho nunca foi arma de defesa, mas sempre foi um veneno de Satanás para te afastar das pessoas e te afastar de Deus. O orgulho, ele é um veneno tão sério que ele transpassa gerações, como eu ministrei essa manhã. Uma pessoa orgulhosa, ela não se contamina apenas a si mesma, mas contamina as suas gerações futuras. E pode contaminar até a terceira ou quarta geração. Hoje você permitiu que o orgulho entre no seu coração, amanhã o seu filho será um orgulhoso.
Depois de amanhã o seu neto será um orgulhoso. E talvez, quem sabe, até o seu bisneto, se ele não quebrar essa maldição, também se tornará um orgulhoso. Então, em nome de Jesus, não permita que o orgulho entre na sua vida. Ah, pastor, mas quem me defenderá? Aleluia. Deixa eu te falar, Jesus sai em sua defesa. A maior liberdade que nós podemos ter é de viver a vida como ela nos é apresentada por Deus. De viver a vida com a alegria que o Senhor nos trouxe, sem rancores, sem mágoas, sem barreiras, sem casco. O orgulho é como um casco de tartaruga, que a pessoa veste e acha que está indefesa, e acha que está sendo defendida de todos os ataques das pessoas más. Mas deixa eu te falar, querido, a tartaruga é um animal completamente solitário, porque ele tem medo de tudo, e tudo que se aproxima dela, ela se esconde dentro do casco. Tudo que aproxima da tartaruga, ela fica escondida dentro do casco, porque ela acha que aquela couraça será a sua grande defesa. O ser humano não tem casco duro. O ser humano não tem casco de tartaruga. Você não tem que ficar escondido. Você não tem que ficar escondida. Você não pode ficar baixando cabeça pelos problemas que você enfrenta. Pelo contrário, levante a sua cabeça, porque Jesus te defenderá. Levante sua cabeça. Levanta. Não permita que a mágoa e o orgulho entrem no seu coração, porque ele vai lhe roubar o reino dos céus. Porque o reino dos céus não é para os orgulhosos, o reino dos céus é para os humildes. O livro de Provérbios, ele nos apresenta coisas maravilhosas. Ele nos apresenta 3 lições importantes sobre o orgulho. E o livro de Provérbios, queridos, é um livro que ele bate firmemente contra o orgulho. Salomão, ensinando seu filho, deixou claro que no dia que você deixar o orgulho entrar no seu coração, está tudo acabado. E a primeira lição que ele tenta ensinar para o filho está lá no livro de Provérbios, no capítulo 11, versículo 2, dizendo o seguinte: em vindo a soberba, nesse caso, o orgulho, em vindo a soberba, sobrevém a desonra, nesse caso, a afronta, mas com os humildes está a sabedoria. Ou seja, quando você permite que o seu coração se torne orgulhoso, você atrai para si a afronta. Pastor, mas eu nunca fui orgulhoso. Eu sou uma pessoa simples. Sou humilde toda a vida. Então deixa eu te fazer uma pergunta. Da última vez que alguém te ofereceu ajuda, você aceitou? Deixa eu te fazer outra pergunta. Da última vez que alguém se ofereceu para te presentear ou te dar algo, você aceitou? Se a sua resposta é não, você corre o sério risco de estar sendo uma pessoa orgulhosa. Ah, pastor, mas eu sei que a pessoa não podia me dar. Eu sei que você tem lá os seus preconceitos. Eu sei disso. Mas entenda, querido, o princípio da bênção é dar. Aquela pessoa que queria te abençoar estava te dando, porque ela sabia que em dando, ela receberia boa medida, sacudida, recalcada e transbordante. Quando nós dissemos, não quero, não posso receber, não dá, eu estou deixando de ser abençoado, e estou deixando de abençoar aquela pessoa que resolveu me dar algo de tão grandioso coração. É, querido. Pastor, é mesmo? Muitas pessoas me dão coisas aqui. Eu já recusei alguma coisa? Não. Por quê, pastor? Porque, queridos,
eu não só estou sendo abençoado, mas estou permitindo que a pessoa que está me dando seja abençoada. Olha, glória, isso é bênção, hein? Aí, acabamos de ganhar mais uma bênção. Olha, querido, esse biscoito é uma maravilha de Deus. Isso é abençoado, querido. Glória a Deus. Queridos, mas por que, pastor? Eu não posso permitir que o orgulho entre no meu coração. Hoje começa recusando um pequeno presente. Amanhã você está se achando, né? Tinha uma frase que se usava alguns anos atrás, né? O rei da cocada preta. Não se usa mais isso, né? Mas antes se usava, né? Muito essa frase, né? Usava muito antigamente. Mas começa assim, uma pontinha. E aí, Salomão disse: em vindo a soberba, sobrevém a afronta. Aquela pessoa que queria te abençoar, que queria te dar de bom coração aquilo que você rejeitou, ela não mais vai trazer para você. E olha, queridos, ela não só não vai trazer para você, mas vai espalhar para geral que você não recebe nada. Depois você vai ficar reclamando, dizendo que Deus não te abençoa. Depois você vai ficar dizendo que Deus não quer te dar as bênçãos. Mas não é que Deus não quer te dar a bênção, é que você rejeita os enviados de Deus. Você fica rejeitando os enviados do Senhor. E como é que você vai receber bênção de Deus? Deus não vai descer do céu e vai enviar anjo, né, com luz, né? A gente fica sempre, querido, eu já imaginei isso, eu sei como é que é, né? A gente fica imaginando, Deus vai enviar aquele anjo com uma asa do tamanho do céu, assim, e ele vai descer lá, né, na minha casa, né, e vai me dar o que eu quero, né? A gente sempre imagina isso. Só que Deus não vai enviar o anjo dessa forma. Sabe como é que Deus vai enviar o anjo? Vai tocar lá no coração de alguém. Aquela pessoa humildezinha vai receber o chamamento do Senhor e vai lá na sua casa bater na porta. Irmão, Deus mandou te dar isso. Aí você está desligado com Deus e não recebe a bênção. Ah, pastor, mas a pessoa é tão humildezinha. Deus está falando, Deus está falando. A pessoa é tão humildezinha, queridos. A pessoa é tão humildezinha, fica sempre imaginando isso, né? Só que quando Elias recebeu a bênção de Deus, aliás, recebeu a orientação de Deus lá em 1 Reis 17. Deus falou: desce até Serepta, e eu dei uma ordem para uma viúva te alimentar. Quando Elias chegou lá, o que a viúva tinha? Um pouquinho de azeite e um pouquinho de farinha. Ué, pastor, você logo imagina, Deus mandou uma viúva abençoar, né? Você imagina uma viúva rica, né? Né? Cheia do dinheiro, não é não? Cheia de empregado, na viúva rica. Aí ele ia chegar lá, a viúva, além de ser pobre, só tinha só um pouquinho de comida. Mas lembra do que eu ensinei logo no início? É dando que se... Não é assim? Elias ensinou esse princípio para a viúva, que era fenícia, não era judia. Ele falou para ela: olha, faz o bolo primeiro para mim. E quando ela deu o bolo, Deus abençoou, e a farinha não faltou, e o azeite não faltou, e multiplicou, e Deus abençoou, e Deus transbordou, e Deus fez maravilha, assim como Deus vai fazer na sua vida, amém? Amém, queridos? O milagre acontece quando permitimos que somos abençoados pelo Senhor. Nós somos abençoados, e a pessoa que foi usada por Deus também é abençoada. Então, em nome de Jesus, se alguém chegou para você para te entregar algo, se alguém chegou para você para te dar algo de Deus, receba! Receba em nome de Jesus. Não permita que o orgulho entre no seu coração. Aleluia. Segunda lição do qual o livro de Provérbios nos ensina, está lá no capítulo 16, versículo 18. A soberba precede a ruína,
a altivez do espírito, a queda. Esse texto ele nos ensina sobre a altivez. Nos fala do orgulho no ponto de vista de olhar os outros de cima, de estar sempre acima dos outros. A altivez aqui, o termo utilizado, ele fala sobre o indivíduo que anda de cabeça levantada. Anda mais ou menos assim, né? Olha as pessoas de cima para baixo. Não abaixa a cabeça. Está sempre com o olhar no horizonte. Está sempre melhor. Tudo que eu tenho é bom. Tudo que eu tenho é melhor. Não é? Se eu prego melhor. É o pregador das galáxias, né? Ele prega para as estrelas, né? Para o sol, né? Para a lua, não é? Tudo dele é melhor. Queridos, como que Deus trata essas pessoas? É horrível. Porque a Bíblia nos ensina que Deus abate os soberbos e exalta os humildes. E aqueles que têm altivez, que olham de cima para baixo, esses Deus faz como fez com Nabucodonosor. Nabucodonosor um dia olhou da varanda do seu palácio e disse: tudo isso é meu. Eu conquistei. Eu sou maior do que Deus, porque eu sou mais forte do que ele. Aí Deus falou para ele: por causa disso, tu vai comer erva do campo com a boca, como um animal, e nem tão pouco, nem vai conseguir olhar para os céus, a sua cabeça não se levantará mais. A Bíblia diz que Nabucodonosor ficou doente e passou então a viver na floresta, e ele comia as plantas com a boca como um animal. Tamanha era a dor e a enfermidade que ele enfrentava. Ele andava com os pés e as mãos. Por quê, pastor? Porque um dia ele se tornou altivo, porque um dia ele disse que era poderoso. E queridos, o grande risco de nós nos tornarmos altivos é que chega um período das nossas vidas em que a gente já não aceita conselhos de ninguém. O orgulho entra em nossos corações de tal forma que a gente não consegue ouvir os conselhos que nos são apontados. Isso aconteceu com Salomão. Ensinou tanto, mas tanto, que o filho não aprendeu. Jeroboão começou a reinar no reino logo depois da morte de Salomão. E a primeira coisa que ele fez foi não ouvir conselhos. Ele virou para os conselheiros do pai dele e disse para eles: vocês estão tudo velhos, não servem para me dar conselhos. O meu reinado será um reinado novo, tudo novo. E uma das novidades que eu tenho para o reinado é que eu não ouvirei os conselhos de vocês. O reinado entrou em ruína, se partiu em dois. Por quê, pastor? Porque um dia ele resolveu não ouvir mais conselhos. Entenda, querido. O próprio Salomão ensina que na multidão de conselhos há sabedoria. E sabe o que nós fazemos? A gente não consulta ninguém. Tem a oportunidade de consultar, tem a oportunidade de perguntar, tem a oportunidade de conversar, mas não conversa, não pergunta, não consulta. Pastor, eu não quero que ninguém saiba da minha vida. Ninguém precisa saber da sua vida. Somente a pessoa certa, aquela que pode te aconselhar. Ninguém mais. Ninguém mais. Quantas pessoas hoje estão atravessando dificuldades na vida porque resolveram não ouvir os conselhos?
Casamentos desfeitos porque os filhos resolveram não ouvir os conselhos dos pais. Os pais falaram: ó, não casa, não casa. Fulano não é bom para você, fulana não é boa para você. Mas aí, né, o sábio, né, cheio da unção do desvio, né, e aí ele recebe aquela unção inspiradora e decide: não, eu não tenho que ouvir conselho dos meus pais, porque eles não sabem de nada. Até parece que eles nunca foram jovens, né? Eles não sabem de nada, eu é que sei da minha vida. E olha, aleluia, quando eu toquei na mão da varoa, nós falamos em mistério, né? E aí nós pulamos, dançamos, é benção pura, oh glória, né? E aí que depois vem a decepção, porque não ouviu o conselho dos pais. Ah, meu pai é chato, minha mãe é chata, né? Na multidão de conselhos há sabedoria, amém? Terceiro conselho que eu quero te passar hoje é que o orgulho atrai condenação. Está lá no Provérbios 21:4. O olhar altivo e coração orgulhoso, a lâmpada dos perversos, são pecado. Atrai condenação, querido. Quando permitimos que o orgulho entre em nossos corações, nós começamos então a ser condenados, porque é pecado diante de Deus. Deus não nos chamou para sermos orgulhosos, mas nos chamou para sermos humildes. E o que é interessante, queridos, olha, o orgulhoso, ele só gera confusão. O orgulhoso, ele está sempre criando confusão com as pessoas. Por quê? Porque ele quer estar sempre certo. O orgulhoso, ele está sempre tomando lições da vida. Por quê? Porque as suas decisões são tomadas por aquilo que ele acha que é certo. E daqui a pouco as suas decisões acabam trazendo conflitos para ele e para quem está próximo. O orgulhoso, ele sempre é punido. Deus não aceita que sejamos orgulhosos. Mas pastor, Jesus já se deparou com algum orgulhoso? Sim. E quando o orgulhoso encontra com Jesus, Jesus transforma o orgulho em humildade. E a Bíblia relata de um homem que era orgulhoso, que tinha muitos problemas, mas Jesus passou pela sua cidade e ele resolveu encontrar-se com Jesus. E quando ele se encontrou com Jesus, tudo mudou. Quem era esse homem? O nome dele? Zaqueu. Pastor, Zaqueu era um homem orgulhoso? Sim. Não só orgulhoso, como perverso. Por quê? Porque ele defraudava as pessoas. Ele era rico. E por causa disso, queridos, ele andava com os olhares altivos e não respeitava ninguém. As pessoas na cidade, quando Jesus entrava na casa, quando Jesus entrou na casa dele, o grande comentário da cidade foi: como Jesus pode entrar na casa deste homem? Como Jesus pode entrar na casa de um homem como este? Como? Mas queridos, quando Zaqueu soube de Jesus, Zaqueu correu, subiu numa árvore e ficou esperando Jesus passar. E quando Jesus passou, Jesus olhou para ele e disse: Zaqueu, cabe a mim hoje pousar na sua casa. A Bíblia diz que Zaqueu desceu depressa e o recebeu com alegria. Aleluia! Por quê, pastor?
porque Jesus estava naquele lugar. E quando Jesus está em nossas vidas, nós descemos de qualquer lugar que estejamos, seja o orgulho, seja a soberba, seja em qualquer altitude que você esteja, aleluia, nós descemos para receber Jesus. Se quisermos receber Jesus, nós precisamos descer. Não dá para receber Jesus lá do alto. Não dá para receber Jesus enquanto estamos na altivez, enquanto estamos na soberba. Nós temos que descer. Nós temos que nos humilhar. Nós temos que nos posicionar abaixo de Jesus. Nós temos que nos colocar embaixo do Senhor e não acima dele. Zaqueu estava acima quando Jesus passou, mas quando Jesus falou com ele, ele desceu depressa. Depressa. E isso causou uma transformação na vida de Zaqueu. Zaqueu disse: eu só causei confusão, eu só causei tumulto, eu só causei dor, eu só causei confusão, mas a partir de hoje, Senhor, porque o Senhor entrou na minha vida, eu vou restituir 3 vezes mais de todos aqueles que defraudei. Eu vou reconstruir relacionamentos, eu vou reconstruir amizades, eu vou reconstruir a minha família, eu vou reconstruir aquilo que eu deixei para trás, Senhor. Porque, queridos, quando a Bíblia fala que Ele vai restituir, significa que Ele estava tentando reconstruir relacionamentos quebrados. O orgulho quebra relacionamentos, o orgulho destrói todos os relacionamentos que nós temos. E aquele homem não foi diferente, mas quando Jesus entrou na sua vida, sua primeira atitude foi reconstruir tudo o que foi quebrado. O humilde, ele não fica dizendo o que é bom, o que faz, o que acontece. O humilde abaixa a cabeça e reconstrói aquilo que estava quebrado. O humilde não é aquele que, aleluia, constrói muros, mas é aquele que derruba muros e constrói pontes. Você não é aquele que constrói muros, você é aquele que derruba muros, você é aquele que constrói pontes, porque o Senhor te chamou para isso. Aleluia! Ninguém fica com raiva de humildes. Não, pastor, claro que não. Porque o humilde é capaz de obedecer a ordem de Jesus. Quando Jesus disse: se te baterem numa face, oferece a outra. O orgulhoso, se bater numa face, meu irmão, você vai tomar 10 na sua. Não é? O que? Bateu na minha face, tomar 10 agora. Não é assim, querido? O humilde obedece a Jesus. Se bateu na minha... Amém. Pode bater na outra. Me dá a sua capa. Não. Tu quer sua capa? Toma a túnica também. Vai com Deus. Vem comigo, vamos andar 1 quilômetro. 1 quilômetro só? Não, eu ando 2 contigo. Ah, pastor, mas é ser muito bobo fazer isso. Queridos, eu quero que você se lembre desse texto do qual Jesus nos ensina. Bem-aventurados humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Você prefere ser chamado de valente e perder o céu? Você prefere ser chamado de fortão e perder o céu? Você prefere ser chamado de o brigão que manda na rua e perder o céu? É isso que você quer? A glória do homem? É isso que você quer? Eu não quero a glória do homem. Eu quero entrar nos céus, querido. Eu quero encontrar com Jesus na glória. Aleluia. Se para encontrar-se com Jesus eu tenho que abaixar a cabeça algumas vezes, que eu abaixo a cabeça, não tem problema. Mas eu quero me encontrar com Jesus nos céus. Você quer se encontrar com Jesus no céu? Faça como Zaqueu hoje. Receba Jesus no seu coração. Desce do seu orgulho. Aleluia.
Receba Jesus no seu coração. Deixa Jesus entrar e provocar a mudança que precisa ser provocada. Deixa Jesus entrar, provocar completamente essa mudança e provocar essa transformação que precisa acontecer na sua vida. Transformar o orgulho em humildade. Eu quero orar pela sua vida hoje. Eu quero orar para que Jesus entre no seu coração como entrou na vida de Zaqueu. Fique de pé no seu lugar. Quando Jesus entra, todo orgulho é quebrado e a humildade é estabelecida. Deus vai te levar a lugares altos, mas é Deus quem vai te levar. Amém? Você crê nisso? Quantos estão dispostos a entregar nas mãos de Deus todo o seu orgulho? Então feche seus olhos. Pai, essa noite nós colocamos diante de Ti, Senhor, todo o orgulho, todo o coração pedregoso, Senhor, toda a rocha que está dentro de nós. Eu te peço que quebre agora, que venha, Senhor amado, esmiuçar, ó Pai amado, o coração de pedra, quebrantá-lo, Senhor amado, de maneira que possamos nos tornar humildes. Assim como Zaqueu tomou uma decisão, Senhor amado, de mudar de vida, de reconstruir relacionamentos, de construir pontes ao invés de muros, assim também, Senhor amado, nós queremos fazer hoje. Nós queremos, ó Deus, ser humildes. Nós queremos, ó Deus, romper, ó Pai amado, com o engano de Satanás, dizendo que o orgulho é uma defesa, porque não é, Senhor. Nós aprendemos hoje que não é. O orgulho é pecado, e um pecado perverso, e um pecado geracional, mas hoje nós quebramos ele no nome de Jesus. Te peço que a Tua mão esteja sobre cada coração aqui, Senhor, esteja sendo abençoado e cheio da Tua graça, em nome de Jesus. Amém? Você recebeu de Deus aí? Amém, queridos? Glória a Deus. Então, olha, quarta-feira nós estaremos aqui, louvando e adorando ao Senhor no nosso culto de fé e milagres. Quarta-feira passada veio o pastor Jardel aqui, quebrou tudo para a glória de Deus, foi uma bênção. Essa semana agora não tem nenhum convidado, mas na outra semana eu já tenho um outro convidado que já aceitou o convite também, estará aqui também. Eu vou estar mostrando para vocês nas redes sociais, amém? Então, em nome de Jesus, não deixe de vir, porque Deus tem abençoado nossas vidas às quartas-feiras. Aleluia. Pai, obrigado, Senhor, pelo culto dessa noite. Te peço, ó Deus, que nos dê uma semana de vitória, uma semana de bênção, ó Deus, na Tua presença. Que venha nos livrar de todo mal, Senhor. Venha nos guardar, ó Pai amado, contra a bala perdida, assalto. Guarda-nos, ó Deus, dessa enfermidade maligna chamada Covid, Pai. Em nome de Jesus, livra-nos deste mal, Senhor. Que os Teus anjos estejam à nossa volta, nos protegendo, Senhor amado, contra este mal, em nome de Jesus. E que o amor de Deus e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada coração que aguarda a vinda gloriosa do Senhor Jesus, hoje para todos sempre. Que todos digam. Que Deus te abençoe e tenha uma boa semana em nome de Jesus.